A arqueologia é uma ciência humana que tem como viés de observação da humanidade a materialidade associada aos valores simbólicos que se coloca a ela. Então, o interesse do arqueólogo é estudar as culturas humanas e não só a materialidade deixada por ela. A arqueologia, ao estudar as sociedades passadas, procura entender como elas foram e, antes de tudo, entender o outro é se perceber como cidadão e, se percebendo como cidadão, se projetar como um cidadão melhor para o futuro. A arqueologia, longe de estudar o passado, ela observa o passado para entender o presente e projetar o futuro. A arqueologia é o estudo das sociedades humanas, seja do passado, seja do presente, através da sua cultura material. A materialidade, as coisas que ela produz, que ela transforma, que pode ser uma paisagem, pode ser um objeto, tudo isso fornece informação para a gente entender aquelas pessoas, aquela sociedade. Um exemplo que eu gosto muito de dar, quando a gente vai numa praia do Brasil, e essa praia está cheia de coqueiros, mas não tem nenhuma residência, essa praia ela é ou não é uma cultura material? O coqueiro não é brasileiro. Então ela mostra o exemplo da alteração do homem sobre a paisagem, mesmo que não tenha uma construção ou algum objeto realmente produzido por ele. Ele manipula aquela paisagem para atender uma determinada demanda. A arqueologia é um conjunto de teorias e metodologias desenvolvidos para se pesquisar inicialmente a cultura e a sociedade dos grupos humanos do passado. No desenvolvimento desse campo do conhecimento, percebeu-se que é possível, inclusive, aplicá-los à sociedade contemporânea. A arqueologia é um exercício para ver o outro não um outro contemporâneo, mas um outro do passado. Nós aprendemos a conviver com as diferenças, aprendemos que existem outras maneiras de conceber o mundo, aprendemos formas de sobreviver no nosso planeta completamente diferentes das nossas, e isso, no meu entendimento, é a grande vantagem da arqueologia. A contribuição da arqueologia para a sociedade, ela está associada muito à questão do patrimônio material. Quando a gente tem aquela ideia da construção de uma nação, o Hobsbawm, que é um historiador muito famoso, ele diz que a gente tem que ter 3 elementos. Esses 3 elementos são o mesmo território, uma mesma língua e um mesmo passado. Só que um passado, ele é algo muito abstrato, ele é intangível. Como é que eu vou dizer que nós temos o mesmo passado? Então, o patrimônio material e a arqueologia, eles entram na ideia de materializar esse passado, de tornar esse passado uniforme, de tornar esse passado tangível. Que não adianta eu ter um discurso e eu não ter algo que comprove o meu discurso. Uma criança que tem identidade espacial com esse local e, de repente, começa a entender que esses elementos que a gente vê nos paredões, essas pinturas, como importantes para a construção da história da sua localidade, ele começa a ter um sentido de valoração desse patrimônio, de identidade espacial, de reconhecimento dele no local onde ele está. Pelo quê? Pelo conhecimento desse patrimônio. Então, qual a importância disso? Antes de tudo, ressaltar as relações desse indivíduo que está aqui com a sua própria história local. São Desidério, Barreiras estão inseridos no que nós chamamos hoje de oeste da Bahia. Eu tenho trabalhado aqui no oeste desde 1996, já há 21 anos, e nesse período consegui perceber algumas características aqui dessa região do oeste. Primeiro, os sítios relativamente bem preservados. E o que existe de mais numeroso, os sítios em maior quantidade, são os sítios líticos,
né? Porque existe isso em todo mundo, a tecnologia lítica. Os sítios de pedra lascada são muito comuns, 90% da história humana está neles. E depois disso, os sítios cerâmicos, ou seja, os grupos indígenas do passado que produziam cerâmica. Então esses são os grupos, os 2 tipos de sítios mais prevalentes aqui no Oeste. Em São Desidério, a maior parte dos sítios apresenta a pintura rupestre, justamente porque são sítios conhecidos pela comunidade. Nós estamos no sítio Gruta das Pedras Brilhantes, aqui no povoado Sítio Grande, São Desidério. Nós visitamos o sítio Morro dos Tapuias, o sítio Seu Camé, o sítio Derocal e o sítio Serra do Mimo, em Barreiras. Nesse sítio a gente consegue ver uma clara relação quando verificamos as temáticas presentes nessas pinturas e o que nós encontramos aqui no sítio Gruta das Pedras Brilhantes. A nossa hipótese é que a gente possa comparar todos esses sítios, principalmente com o sítio Gruta das Pedras Brilhantes, pela concentração de elementos da arqueologia, tanto da pintura quanto do material lítico. A gente tem várias cavernas, vários rios, vários paredões para prática de esportes radicais e sítios arqueológicos como esse. Essas rochas, elas na verdade se formaram há muito tempo atrás, quando aqui então tinha um mar. A gente está falando aí de algo para mais de 550 milhões de anos. A gente então estava com muitas mudanças no planeta, a gente saiu de uma era do gelo, a gente saiu de uma época de glaciação e depois então os níveis dos mares subiram, cobrindo as regiões que eram antes continente. É o caso aqui do Grupo Bambuí. A gente então teria uma situação em que o mar invadiu uma área de terra e formou então dentro desses mares as rochas calcárias. Um segundo tipo de situação, já muito tempo depois, quando esse mar já secou, foi quando a gente teve a possibilidade de formar nessa região também um deserto, que é o que a gente coloca dentro do Grupo Urucuia. É o que a gente vai ver, por exemplo, lá na região da Serra do Mimo. Aquelas rochas onde tem também sítios com pinturas rupestres, com algumas cavidades, é um arenito, ao invés do calcário que a gente tem aqui no sítio das Pedras Brilhantes. O arenito, por sua vez, ele não é uma rocha fácil de dissolver. Ele vai precisar de outras condições, talvez inclusive com estruturas ali dentro da própria rocha que facilite a erosão dela para formar cavidades ou formar aquelas escarpas que a gente às vezes vê com as pinturas, com as gravuras na região da Serra do Mimo. Bom, aqui na Gruta das Pedras Brilhantes a gente também tem os calcários, então. Esses calcários na região, eles estão levemente inclinados, como a gente pode ver aqui, né? E isso facilita também um pouco nos planos de deposição da própria rocha, os planos que foram acumulando ao longo do tempo, eles permitem a percolação da água, facilitando em parte também a dissolução. Além desses planos de deposição, a gente também tem fraturas, são quebras que ocorreram de forma posterior e que também facilitaram a percolação de água. Então a gente vai ver duas situações aqui na conformação dessa caverna. A gente vai ver, por exemplo, nesses planos de deposição original, a facilidade inclusive de desplacamento de rocha, como também a gente pode ver naquele grande bloco que está ali atrás. Dá para ver perfeitamente o encaixe dele em relação ao teto. A importância do sítio Gruta das Pedras Brilhantes, ela é gigantesca, principalmente para a gente que está começando a fazer essa caracterização inicial da região.
Os elementos que existem aqui, que são muitos, as pinturas, as gravuras, as temáticas, elas têm servido como um guia para a gente. Nós conseguimos identificar em todos os outros sítios elementos presentes aqui nesse sítio da Gruta das Pedras Brilhantes. Poxa, então quer dizer que a gente está falando de um ponto central de ocupação? Não é bem isso. Nós podemos encontrar outros pontos. Mas a questão é que aqui nós temos um acúmulo dessas informações e que servem para a gente discutir esses outros sítios em paralelo, discutir e relacionar eles. Bom, a Gruta das Pedras Brilhantes, ela, além da pedra, né, que é a Pedra da Maternidade, ela tem uma infinidade de pinturas interessantes, né? E pinturas que a gente consegue ver que os índios tentaram registrar ali o cotidiano deles, né? É algo bem espetacular. Sim, a maioria das cavernas que a gente tem aqui na região, elas são condicionadas por fatores muito parecidos. Então, tanto aqui quanto no Morro dos Tapuias, ou, por exemplo, no Grutão da Beleza, a gente vai ver um teto muito plano em algumas partes da caverna. Essa parte do teto plano é condicionado pelos planos de deposição da rocha, pelos planos em que a rocha foi se formando, em que o sedimento ali que formou ela foi se acumulando. Tanto aqui no Sítio das Pedras Brilhantes, quanto no Morro dos Tapuias ou no Grutão da Beleza, a gente vai ver que existem dois condicionantes principais para a formação das cavernas. Um é o estratigráfico, são esses planos de deposição da rocha, né, onde o sedimento foi se acumulando ao longo do tempo, e depois as fraturas ou as quebras que acontecem depois no momento de deformação, que aí então formam quebras verticais por onde a água também pode percolar. A questão dos planos de deposição a gente vê expresso nesses tetos bem retos que a gente vê em praticamente todas essas três grutas. A segunda situação, que são esses planos de fratura, essas quebras, a gente vê no alinhamento dos condutos. A gente tem dois momentos de formação nas cavernas. A gente tem um momento mais destrutivo, que é onde a água percola, dissolve, erode, abre espaços. Mas à medida que a água vai abandonando então esses espaços, vai deixando espaços vazios, a gente pode ter um momento construtivo também, aonde agora a gente vai ver, por exemplo, o pingar de água ali, trazendo a rocha dissolvida, podendo depositar minerais ao longo do tempo. Então aí se formam os espelhotemas, que são esses depósitos de preenchimento das cavernas. Os mais populares realmente são estalactite, estalagmite, né? Quando você tem, por exemplo, um gotejamento de água do teto, você tem, por exemplo, a possibilidade de ir formando anéis de minerais que vão crescendo, então, de cima para baixo. Essa é a estalactite, que as pessoas conhecem olhando para o teto, pingando lá. Essa gota de água que pinga, se ela traz ainda algum conteúdo mineral, quando ela deposita no chão, ela pode formar um outro tipo de depósito ali no chão que vai crescendo agora de baixo para cima. E aí formam as estalagmites. Mas a gente aqui na região tem vários tipos de depósitos diferentes, né? A gente também tem, por exemplo, os coraloides, que são pequenas deposições ao longo das paredes das cavernas, como se a rocha estivesse suando água. E aí então nessas gotinhas fininhas você vai formando algumas estruturas mais irregulares, que lembram pequenos coraizinhos mesmo, por isso o nome coraloide. Bom, a Gruta da Beleza é algo espetacular também, né? E a Gruta da Beleza tem uma vantagem porque ela é de fácil acesso, né? Então você consegue conduzir pessoas, desde de crianças até pessoas adultas, né? Justamente pela facilidade de acesso. E aí quando você entra na caverna você consegue ver diversos espelhotemas, assim, bem raros mesmo.
Na verdade é uma caverna didática, né? É fácil de você conseguir explicar para os visitantes como que é o processo de formação das cavernas, enfim. Bom, aqui a gente pode observar os coraloides, são aqueles espeleotemas mais comuns na região aqui de São Desidério e em muitas cavernas do Brasil. Os espeleotemas são geralmente pequenos, alguns parecem couve-flores ou então pipocas, né? E ficam brotando assim das paredes, como se eles estivessem realmente saindo delas. A gente também pode ver aqui como que a vegetação pode acabar auxiliando a formação das cavernas também. Às vezes, árvores que estão na superfície do solo vão tendo suas raízes preenchendo espaços, abrindo rachaduras na rocha e facilitando a percolação de água também, inclusive para dissolução do calcário ou para a formação de espeleotemas. A gente tem aqui uma série de estruturas interessantes. A gente pode ver, por exemplo, no teto, uma série de feições que lembram mais ou menos como se fossem canais de rio, de cabeça para baixo. E isso demonstra bastante a questão da percolação da água, escavando, dissolvendo o calcário enquanto ela vai achando seu caminho. Algumas vezes esse caminho é facilitado por quebras na rocha, que a gente vê alinhando aqui inclusive um conduto nessa direção com essa continuidade aqui desse outro lado. Aqui a gente vê um pouco do poder de dissolução da água, abrindo toda essa galeria. Provavelmente toda essa formação é condicionada também pelas rupturas verticais que às vezes cortam a rocha. E a gente vê como que esse conduto fica alinhado em relação a essas rupturas. Na década de 60 e 70 do século XX, Valentim Calderon, primeiro arqueólogo a trabalhar com métodos científicos no território da Bahia, ele trabalhou aqui no oeste da Bahia e identificou uma série de sítios de pinturas, sobretudo em Barreiras e São Desidério, que o levou a definir a tradição geométrica. Nessa vinda do Valentim Calderon, ele fez uma série de pesquisas e levantamentos na região, onde ele localizou uma série de sítios de pintura rupestre e sítios a céu aberto, sítios associados à tradição Aratu. Ele coletou um material que ele mandou para datação, nós ainda não localizamos esse sítio que ele coletou esse material, que é a referência que nós utilizamos da invenção do método de datação por carbono 14. A tradição é uma macro forma de observação das pinturas, uma chave de entrada para a percepção da arte rupestre. Vocês têm as grandes tradições, uma forma de perceber as diferenças, as variações dentro das grandes tradições são as subtradições ou as fases ou horizontes. Mais tarde, final da década de 70 e anos 80 e 90 do século XX, André Proust definiu para a região da Bacia do São Francisco, de onde o oeste da Bahia também faz parte, a tradição São Francisco, que é basicamente composta por elementos geométricos. No caso dos sítios que nós reconhecemos no oeste da Bahia, todos têm essa característica muito marcante. Aqui, no sítio das Pedras Brilhantes, isso é bem perceptível a partir desse painel, por exemplo. Nós podemos perceber ali na frente uma série de linhas paralelas na vertical, delimitada por duas linhas no topo e na base na horizontal, e acompanha, curiosamente, a estratificação da própria rocha. Mais acima, temos uma série de linhas paralelas, círculos, pontos, e quando aparecem elementos figurativos, eles geralmente são sozinhos, isolados, e sugerem uma posição estática da representação. Por exemplo, aqui nessas duas pequenas figuras humanas em amarelo que aparecem uma sobre a outra no painel. Outra pesquisadora que andou aqui na região oeste foi a Maria da Conceição Beltrão, que realizou uma série de intervenções dentro do projeto central. Uma das áreas que ela trabalhou foi em Angical, foi em Barreiras e aqui em São Desidério também.
ela direcionou as suas atividades principalmente em áreas de abrigo. Então ela escavou aqui o sítio Gruta das Pedras Brilhantes. Outra pessoa que também pesquisou aqui na região foi o Pedro Inácio Schmidt, graças ao projeto Serra Geral. Ele veio justamente discutir essa presença de instrumentos plano-convexos por aqui. Tecnologia lítica nada mais é do que estudar as pedras lascadas pelos grupos indígenas do passado. Cada grupo humano faz suas ferramentas de pedra de um jeito. Nós procuramos saber qual é esse jeito. Nos sítios daqui de São Desidério e de Barreiras, quando a gente vai analisar dentro da perspectiva do material lítico, nós conseguimos identificar de início 2 conjuntos. Um conjunto é a produção de instrumentos plano-convexos, que estão sendo localizados com maior recorrência nesses abrigos, com a associação à pintura rupestre, mas é claro que a gente não pode fazer essa associação dentro de uma temporalidade, porque a gente só pode fazer isso depois que nós escavarmos o sítio. Depois que a gente fizer uma pesquisa sistemática no sítio, é que a gente vai poder, enfim, tentar relacionar o que está no paredão e o que está preservado nessas camadas estratigráficas, mas em superfície nós conseguimos perceber isso, essa produção de instrumentos plano-convexos, que são instrumentos produzidos com uma grande lasca, e essa lasca eles vão talhando ao redor dela para a produção de instrumentos robustos, que aguentem um tempo maior de atividade. Quando nós vamos para outros sítios fora desses abrigos, sítios cemitérios, sítios de aldeias possivelmente associados à tradição aratu, nós localizamos instrumentos lascados bifacialmente. O que essas pedras mostram? Por que essas pedras são tão importantes? Porque, na maior parte das vezes, o que sobra, o que resta, o que resiste ao tempo e chega até nós são essas pedras lascadas. Então, a maior parte da história humana, da nossa história e da história dos índios, só pode ser contada por essas pedrinhas lascadas que as pessoas geralmente acham que não tem nenhum significado. Então, a gente tem 3 pesquisadores que vieram dentro dessa viés da arqueologia acadêmica, como a gente chama, e realizaram 3 linhas de abordagem, 3 linhas de pesquisas bem diferenciadas. Então, a gente tem que pegar essas informações para poder entender como eles trabalharam e discutir qual é a próxima etapa. Infelizmente, nós não tínhamos instituições de guarda durante a execução dessas pesquisas, então muito material foi disperso. Como mencionei, o Valentim Calderon ele mandou material para o Smithsonian para datação. Isso está presente nas cartas dele para Beth Megas. A gente também tem material que está no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Nós temos material que está na PUC de Goiás, relacionado justamente a esses momentos de pesquisas arqueológicas em que nós não tínhamos instituições de guarda. A tendência é que o material pesquisado na região permaneça na região e seja pesquisado por pessoas da região, para que as próprias pessoas que moram ao redor desses sítios possam utilizar essa informação, seja através da perspectiva sustentável, para ganhar o seu salário de uma maneira digna, seja do ponto de vista educacional, para você poder trabalhar nessas escolas a origem dessas pessoas e a ocupação que existia antes daqui. A gente trabalha conduzindo os visitantes e os turistas que chegam na sede do município, né? Nosso trabalho é conduzir essas pessoas até os atrativos que tem no município. Bom, a gente recebe turistas de diversas partes do país, né? Desde da região oeste e de outros estados e até mesmo de outros países. Quando nós conduzimos pessoas a atrativos como esse, as pessoas ficam impressionadas por chegar num ambiente desse tão rudimentar e bem preservado, né? O sítio arqueológico do Seu Camé, a gente, quando leva alunos, visitantes para lá, o que a gente toca é justamente o fato do sítio estar num local bem isolado, né? A gente para, né, com os alunos e começa a imaginar, né, como que eram os índios antigamente naquele ambiente bem isolado, até um pouco longe do rio, né? Enfim, eu não sei se tinha rio próximo antes ou não, na época que eles viveram lá, mas é essa relação que a gente tenta fazer, né? 48 anos, assim, que eu moro aqui. Foi formado pelos Tapui, que eles moravam aqui, era dono dessa terra aqui, morava aqui. Daqui eles saíram para um lugar chamado Fazenda Piranha e abandonou isto aqui. Já veio um estrangeiro aqui, disse que cada letra dessa aí é um nome. Cada letra dessa é um nome. E disse que é bom futuro. Diz que é bom futuro, que amanhã depois que vai ter a coisa mais adiantado.
Nesse painel do sítio Camé, nós podemos ver uma sobreposição de pintura de pelo menos 4 níveis. Embaixo nós temos o amarelo, em cima traços feitos com o dedo, em vermelho. Em cima do vermelho, algumas representações em crayon vermelho, que é a pedra seca ao modo de giz, como se fosse um giz. E em cima dele, alguns crayons em preto. Antigamente, no início dos estudos das representações rupestres, da arte rupestre, essa observação era feita a olho nu. O olho humano é extremamente limitado para a percepção das representações rupestres. Temos muitos programas que permitem o tratamento digital desse acervo. Nós conseguimos perceber tonalidades que a máquina às vezes consegue perceber melhor que o nosso olho. No Brasil, as pinturas sobre rocha, elas são feitas basicamente de material mineral, de pigmentos minerais, com exceção que é o carvão, que é um pigmento orgânico. Com exceção do carvão, são minerais. No caso, o óxido de ferro, que dá diferentes colorações de amarelo ao marrom escuro, amarelo, vermelho, laranja, vinhoso, marrom escuro. O óxido de manganês, que dá tonalidades próximas ao preto, e as caulinitas, que dão de amarelinhos claros a brancos. Fora isso, são basicamente minerais, o carvão. Se fala na literatura, e alguns profissionais chegam a citar o uso de óleos orgânicos, de sangue. Entretanto, nunca foi localizado isso na pintura rupestre. Eu me propus, junto com alguns estudantes, a levantar o que realmente existe aqui. Levantar quais sítios arqueológicos nós podemos identificar em Barreiras e São Desidério e na bacia hidrográfica do Rio Grande, nessa região do Médio São Francisco. Então, o nosso trabalho está sendo visitar esses sítios, mapear eles e analisar a implantação paisagística deles, como eles estão nessa paisagem. Se eu tenho um sítio que está numa área de planície, próximo a rios, se eu tenho um sítio que está numa área de mesa, nessas partes mais altas do Chapadão do Oeste do São Francisco. Então, a gente quer, primeiro, localizar esses sítios, fazer esse mapeamento deles, fazer uma caracterização inicial deles, para entender diferenças e similaridades, para então, na sua próxima etapa, decidir quais deles a gente vai pesquisar sistematicamente. As ocupações humanas e as paisagens têm vinculação direta. Como são diferentes maneiras dos seres humanos se adaptarem às paisagens, são diferentes paisagens que suportam diferentes grupos humanos. Estamos sobre um sítio que foi uma antiga aldeia indígena de grandes dimensões. Então essa relação fonte de matéria-prima, relevo, fonte d'água e topografia aponta para ocupações humanas vinculadas à agricultura. Diferentes locais de ocupação sempre refletem o tipo de grupo humano que irá ocupá-lo. Aqui é uma área propícia a grupos que praticam agricultura. Sítios em abrigo, sítios com pinturas, em locais de difícil acesso,
em locais escarpados remetem a grupos caçadores-coletores, grupos que andavam, que circulavam pela região praticando a caça e a coleta como meio de subsistência e não necessariamente praticavam agricultura. Os sítios de pintura, os sítios de pedras lascadas não têm necessariamente uma vinculação com os sítios ceramistas. Os sítios ceramistas são mais recentes, os sítios com pinturas são mais antigos. O interessante do sítio de Erocal é que ele é um sítio multicomponencial. Ele apresenta elementos da arqueologia histórica e da arqueologia pré-colonial, e ambos se relacionam com essa questão do calcário. Seja na arqueologia pré-colonial, no uso dos paredões como painéis, como superfícies para deixar esse registro rupestre, seja aqui, nessa caieira, nesse forno para a produção de cal. Bom, dentro da Gruta das Pedras Brilhantes tem uma pedra interessante, assim, que inclusive o proprietário do terreno fala que, acho que pelo formato da pedra, né, ele imagina, inclusive passou essa ideia para a gente repassa para os visitantes, e que ali era onde as mulheres pariam, né, dava à luz aos bebês, aos índiozinhos. É bem interessante. E a gente acredita, né, até porque a pedra ela é bem brilhosa, né. A gente imagina que era o contato da pele do índio com a rocha calcária, enfim. Uma das questões que mais chama a atenção na Gruta das Pedras Brilhantes, e justamente levou a ser batizado, é esse brilho que algumas grandes superfícies da rocha têm. Os arqueólogos ainda não conseguiram chegar a um consenso. Existem 3 grandes hipóteses para responder esse brilho. A primeira, natural, seria uma decorrência de uma reação química, de uma reação geoquímica com a presença da água, com a presença de um nível de acidez que gerou essa superfície brilhante. A segunda hipótese é uma hipótese antrópica, provocada pelo homem, né? Teria acontecido um atrito provocado pelos seres humanos e esse atrito gerou o brilho. A terceira hipótese combinaria partes das 2 primeiras. Em favor da hipótese natural, nós temos essa grande superfície irregular que toma quase toda a parte de cima da rocha e que fica com brilho. Então isso aponta para um fenômeno, uma reação química natural. Além disso, qualquer intervenção, qualquer incisão, qualquer retirada desse brilho, com o tempo, recebe novamente essa camada, ou seja, fica brilhante de novo. Então isso aponta para uma origem natural. Em alguns casos particulares, pequenos setores da rocha, pequenos trechos da rocha, podem ficar brilhantes por ação do atrito. Atrito provocado pelo ser humano, atrito provocado pelos animais, isso gera um brilho deste nível, mas são sempre pequenos setores. A questão do brilho da Gruta das Pedras Brilhantes é algo complicado, algo ainda a se investigar. Quando a gente vai em cavernas turísticas, é muito comum a gente ver partes polidas onde as pessoas passam mais e onde toca sempre, onde passa a mão, né? Então, quem sabe isso simplesmente não denota esse uso intenso de certos locais da gruta, mas realmente é algo que a gente não tem ainda como precisar. A gente pode ver que são só algumas rochas que têm esse polimento, em alguns lugares onde elas estão mais expostas, e que talvez realmente envolva uma situação de um uso mais intenso. Com relação às gravuras, aqui na rocha nós temos várias incisões. São incisões com formato linear que certamente, seguramente, foram feitas pelos indígenas do passado que viveram aqui. Para produzir essas incisões bastante finas e alongadas, eles usaram instrumentos de pedra lascada. Lascas de pedra mais dura que essa rocha, que é o calcário, foram passadas sobre o calcário e geraram todas essas incisões. Com relação às coupulles, que é um termo francês, nós podemos chamar de covinhas, uma maneira mais fácil de compreendê-las, são pequenas depressões pontiformes. Aqui nós temos uma, aqui temos outra, tem uma quantidade enorme sobre essa superfície, que são também provocadas com o uso de um instrumento de pedra.
Neste caso, se pega um seixo, uma pedrinha menor, e se golpeia várias vezes, bate várias vezes no mesmo lugar, até se conseguir esta depressão, com esse formato de cupule, de covinha. Outros elementos que a gente consegue identificar no sítio Gruta das Pedras Brilhantes e na Serra do Mimo são os cupules. Nesse caso aqui do sítio Gruta das Pedras Brilhantes, eles fazem principalmente fora do painel, fora da parede, no chão, nessas rochas que estão soltas no chão. Quando a gente vai para a Serra do Mimo, eles ocorrem nas paredes. Eles ocorrem em todo o paredão que contorna o sítio. Então a gente está tendo um uso diferenciado do suporte. Há sítios que têm pintura e gravura. Há sítios que têm pintura na parede, gravura no chão. Há sítios que têm pintura e gravura na parede. Há sítios que aparecem gravura pintada. E há sítios que aparecem ou gravuras ou pinturas, tem todas as situações. Entretanto, o mais comum é sítios ou de gravuras ou de pinturas. A associação dos dois não é raro, mas também não é muito comum. Então aí, nesse momento, nós temos algo para discutir. Por quê? Porque em determinado sítio nós encontramos em uma determinada implantação de suporte, em outro sítio nós encontramos em outra implantação de suporte. Os sítios rupestres, assim como os sítios com urnas funerárias, eles são os que mais são identificados de maneira fácil por qualquer um, pela população. Primeiro porque eles estão sobre a terra. Então o fato de eles estarem sobre a terra, facilmente identificados, faz com que ele seja mais facilmente objeto de depredação. E na maioria das vezes não é uma depredação de má fé. É uma depredação feita na melhor das intenções. Ora, se alguém representou aqui em um momento passado, eu também posso deixar minha marca para o futuro. Então as pessoas vêm e nesses espaços acabam promovendo a depredação sem saber que aquilo é um ato negativo em relação ao sítio. Quando nós falamos do cuidado em não se deixar marcas no paredão, é justamente porque esses grupos contemporâneos eles tendem a tornar invisível os registros dos grupos que habitaram essa região em períodos pré-coloniais. Porque quando eles deixam sua marca, essa interferência, esses grafismos contemporâneos, eles tornam invisível o registro que existia por baixo dele, fazendo com que o pesquisador não consiga dizer o que veio antes, o que veio depois e o que existia por baixo. Isso dificulta muito a nossa interpretação sobre o sítio. E onde é que você vai ver essas depredações de maneira mais contundentes? Onde as pessoas têm livre acesso e não conhecem, não tem nenhum trabalho paralelo associado de educação naquele sítio. Então as pessoas chegam lá, veem marcado e se sentem na vontade. E parece que aquilo acaba virando um chamariz. Um marca, outro marca, outro marca. Então colocam nomes, colocam símbolos religiosos, datas, demonstração de amor, de afeto, de escárnio, de revolta social. Então você vê de tudo. Sem saber que aquilo é uma forma de depredação, mas na maioria das vezes acontece não por má fé, mas por desconhecimento. É muito comum, quando nós visitamos determinadas localidades, as pessoas, quando elas entendem o que nós estamos fazendo, que acham bom, que dizem que legal que vocês estão fazendo isso daí, elas trazem algum objeto para a gente e perguntam, quanto isso vale? Como eu posso vender isso? No Brasil isso é proibido, a venda de material arqueológico. E a gente tem que lembrar que o valor que está associado a um vestígio arqueológico, ele é um valor intangível, ele não é um valor monetário. Eu não posso atribuir um valor financeiro em cima de uma ponta de flecha ou um valor financeiro em cima de um fragmento de faiança fina inglesa. O valor que nós temos em cima dele é o valor do conhecimento.
em cima do que as pessoas podem discutir sobre as primeiras ocupações naquela região, sobre quem passou ali, quem morou por ali, sobre como meu trisavô vivia, como essas pessoas, meus antepassados que moravam aqui nessa localidade viviam. Esse tipo de informação, ela não pode ser agregada de um valor financeiro, porque isso é danoso tanto para as pessoas que moram ali, como para o próprio sítio arqueológico. Se cada um for levar um pedacinho de lasca para poder vender para uma pessoa, em pouco tempo nós não vamos ter mais o sítio. E por que isso acontece? Pela ausência de comunicação com essa sociedade acerca do que significa esse patrimônio. Por isso que a necessidade da pesquisa científica prévia, que ela permitirá que se crie as informações para que essa população tenha acesso a esses dados. A gente gosta muito de fazer trabalho com escolas e com professores, principalmente próximos aos sítios, porque eles são os gestores diretos desse bem patrimonial. Eles são a esfera da sociedade que está mais aberta a receber essas novas ideias, essas novas perspectivas. O que nós queremos fazer é dar opção a elas. Dar opção para que elas decidam como elas querem lidar com esse bem, como elas querem gerir esse bem. A visita com escolas a sítios arqueológicos ela é muito estimulada, principalmente pela questão da responsabilidade da visita, pelo cuidado com o sítio. Quando você tem uma atividade de educação patrimonial com estudantes ou professores visitando sítios arqueológicos, os estudantes vão ter possibilidade de questionar os pesquisadores sobre esses sítios. E, ao mesmo tempo, eles vão poder ver quais são as medidas preventivas que nós podemos ter com os sítios, como, por exemplo, evitar pisoteio, não tocar nas pinturas, não realizar pichações por cima das pinturas rupestres, não levar nenhum tipo de souvenir para casa. Esse é um tipo de impacto muito comum de pessoas que vão a sítios arqueológicos e querem levar uma lembrancinha. Uma visita responsável, acompanhada de uma etapa educacional, cuidadosa, em que as pessoas vejam todas essas possibilidades, dificilmente uma pessoa vai causar esse tipo de impacto. Bom, gente, boa tarde, bem-vindos. Meu nome é Fernanda, eu sou arqueóloga e hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o sítio que vocês estão visitando, que é o sítio Gruta das Pedras Brilhantes, aqui de São Desidério. A gente tem vários tipos de vestígios arqueológicos, vários tipos. Desde pedra lascada, que a gente chama de material lítico, que eram as antigas ferramentas, que a gente tem que lembrar que o ferro e o metal eles só entraram no Brasil a partir da colonização. Foi o europeu que trouxe isso para o Brasil. Então, antes, como é que os indígenas trabalhavam a madeira, trabalhavam o osso, o couro, a carne? Era com pedra. E com algumas pedras específicas, com rochas específicas. A gente tem artefatos cerâmicos, que eram utilizados para armazenar, que até hoje nós temos, né? Isso não mudou muito. Quem de nós tem dentro de casa uma panela de barro, isso é comum. E o que nós vamos ver hoje aqui no sítio Gruta das Pedras Brilhantes é justamente isso. O vestígio rupestre. Essa arte, esses desenhos, essas manifestações que estão preservadas ao longo do tempo. Bom, gente, agora que a gente já falou um pouquinho desse painel, a gente vai ver um outro pedaço desse sítio que tem outros tipos de vestígios, que são as gravuras rupestres. Vamos lá conhecer? Essa rocha aqui, como vocês podem ver, ela tem um brilho diferente. Vocês conseguem perceber esse brilho? Vocês conseguem perceber que ele está presente por todo o sítio? Esse brilho diferente? Essa alteração na superfície da rocha, a gente ainda não conseguiu entender bem a origem dela. Se é uma origem arqueológica, uma origem humana, ou se é uma origem natural. Mas o que a gente consegue perceber que é de origem arqueológica, que foi o ser humano, que foram as pessoas que moravam nessa região que fizeram, foram esses traços, bem aqui, dispersos por toda a superfície da rocha. Vocês conseguem observar bem? Vocês conseguem visualizar essas incisões?
Esses traços, eles foram feitos pelas pessoas que moraram aqui, que habitaram, que ocuparam essa região. Bom, gente, aqui nesse painel a gente tem duas coisas, dois episódios que são importantes quando a gente fala de conservação da pintura rupestre, conservação desses sítios. O primeiro, vocês conseguem perceber essa marca escura? Essa daqui é a cor verdadeira do calcário. Antigamente, você tinha todo isso daqui coberto com pinturas, com outras pinturas, com outros elementos. Segundo informações dos guias de turismo e do proprietário daqui do sítio, alguns dos visitantes fizeram uma fogueira bem aqui embaixo. E essa fogueira produziu um calor tão grande que fez essas placas de calcário se soltarem. Então, as pinturas que a gente consegue perceber aqui, elas estavam aqui também. Só que aí, elas caíram. Então, a gente nunca mais vai saber o que existia aqui. A gente nunca mais vai saber quais elementos, quais símbolos existiam aqui. Isso se foi perdido. Essa outra interferência que vocês podem perceber, ela é bem recente. Inclusive, tem a data. Esse impacto negativo, ele também acaba modificando a interpretação que a gente vai dar ao sítio, porque nós não conseguimos mais ver quais elementos existiam por baixo disso daí, desse carvão ou giz-de-cera que a pessoa utilizou para deixar a sua marca sobre esse vestígio. Por isso é importante a gente conhecer esse tipo de pintura, esse tipo de registro rupestre, para a gente não cometer esses mesmos erros, esses mesmos equívocos. Afinal, quando a gente fala de patrimônio arqueológico, nós estamos falando de bem público. Toda informação produzida em um sítio arqueológico ela é pública, ela é de livre acesso às pessoas.